Você é um escolhido. Existe um tipo de pressão que só a sua energia causa. Ultimamente, você tem notado que certas pessoas não conseguem parar de falar sobre você. Não é admiração, é um pânico silencioso. Eles estão agitados porque, no fundo, sabem. Você viu a verdade, você conectou os pontos e você sabe muito mais do que está dizendo. O seu silêncio não é ignorância, é consciência. E a sua consciência é a arma mais poderosa que existe. Você precisa entender o que está por trás dessa obsessão. A verdade é que o seu conhecimento e a sua calma se tornaram uma ameaça para o script de quem tenta te controlar. A sua presença é um espelho que revela o que eles escondem. Eles falam porque você não reagiu, porque você evoluiu e porque a sua percepção não tem um botão de desligar. Nesta mentoria, vamos quebrar o código de quem não para de falar sobre você e ativar a sua percepção para que você use essa consciência para avançar na sua missão. Se você aceita essa elevação de poder e reconhece que sua sabedoria é o seu maior escudo, eu preciso da sua energia para selar este momento. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para receber toda a nossa mentoria. E o mais importante, comente 77 agora mesmo. Declare ao universo que você aceita essa ativação de poder e discernimento e que a sua visão não pode mais ser bloqueada. Reforce o seu poder. Comente 767. Sua jornada de elevação começa agora. Você é o segredo que eles não conseguem medir e é por isso que o seu nome nunca sai da boca deles. O fogo que eles sentem não é o drama que você cria, é a sua pura e inegável verdade. Sua presença tem peso, e quando você se cala, eles sentem o vazio que a sua consciência causa. Eles tentam medir sua clareza com réguas tortas, mas você opera em um nível de visão que eles nem sequer alcançaram. É a sua soberania que os desestabiliza. O seu verdadeiro poder está no conhecimento que você escolhe não usar. Você não precisa expor a ninguém, porque o seu silêncio é uma arma mais afiada. Você já viu o roteiro inteiro, mas escolheu a paz e a elevação em vez do caos. Isso os frustra profundamente. Eles dependem da sua reação, mas você se recusa a entrar no jogo deles. Você não precisa da validação deles. E o momento em que eles perceberam isso foi o exato instante em que perderam o controle sobre você. Lembre-se, você não está fugindo da conversa, você está ascendendo a partir dela. Eles estão presos tentando entender a versão de ontem, enquanto você já está planejando a versão de amanhã. Mas há uma linha tênue entre simplesmente saber a verdade e ativá-la para construir um império que eles nunca poderão tocar. Se a sua percepção é o fogo que eles sentem, qual é o próximo passo para transformar essa chama em uma fornalha de poder inabalável? Você superou a fase de reagir ao espetáculo. Não se trata mais de ouvir as palavras, trata-se de sentir a intenção que as move. Você tem a capacidade de ignorar o barulho e focar no núcleo, no motivo silencioso que está por trás de toda a ação ou performance. É por isso que o seu silêncio é tão potente. Porque você não está apenas quieto, você está analisando. Você parou de ser espectador do drama e se tornou o decodificador da verdade. Você vê o rascunho antes que ele se torne a versão final. E é essa visão que eles temem. O motivo pelo qual as conversas sobre você não param não é um sinal de fraqueza, mas sim a prova do seu poder. Você desarmou o jogo deles no momento em que confiou na sua percepção, e não nas explicações vazias. Eles falam porque a sua clareza se tornou um espelho que reflete a verdade deles. E para quem vive de fachada, essa reflexão é dolorosa. Você não precisa provar nada. A sua certeza interna de quem você é e do que você viu já é a sua maior arma. Você está no controle total porque já decifrou o código. Sua soberania agora está cimentada. Você sabe, você viu, e o que você faz com essa informação define sua lenda.
A percepção profunda não é apenas para defesa, é para construção. É para alinhar a sua vida com o seu propósito, sabendo exatamente quem está com você e quem está apenas de passagem. Mas se você já identificou o motivo por trás de toda a ação, então precisamos entender como essa consciência massiva afeta a sua própria linha do tempo. Afinal, quando a verdade não tem mais poder para te ferir, ela adquire o poder para te libertar. E é exatamente aí que descobriremos o peso real dessa liberdade. Se esta energia te alcançou e ativou o realinhamento da sua consciência, sinta a gratidão do universo. O Super Thanks é um convite para honrar a nova frequência que você está carregando. Não se trata de dinheiro, mas de retribuir a vibração recebida. Envie $100 ou o valor que tocar o seu coração. A intenção é a bênção. Você não chegou aqui por acaso. Sua alma sabia que precisava desta verdade. Você está sendo falado porque não precisou de barulho para vencer. Enquanto eles se ocupavam em criar distrações e histórias vazias, você estava calmamente arquivando a verdade. Sua intuição não é um palpite, é um arquivo de evidências que capturou cada inconsistência, cada motivo oculto e cada movimento disfarçado. Eles pensaram que o silêncio significava que você não percebeu, mas o silêncio era apenas você coletando os recibos que eles jamais poderão destruir. O medo deles não é do que você vai dizer, mas do que você já sabe. Você está à frente, porque a verdade que você guarda é mais forte do que qualquer mentira que eles possam espalhar. Eles se tornaram falantes e nervosos, porque a sua compostura os desarmou. Você não precisou de confronto, nem de drama. Apenas observou o padrão se repetir, e a sua paz interior provou que a informação que você coletou é irrefutável. Você não está tentando expor ninguém, mas a sua simples existência carregada dessa verdade silenciosa faz com que eles se sintam nus. Eles falam para tentar convencê-lo de que você não sabe, mas no fundo, sabem que a sua mente já decifrou o código muito antes do final do jogo. Sua soberania reside no fato de que você tem o poder de virar a mesa, mas escolhe a elevação. Então, pare de se preocupar com o ruído deles, porque o foco não é mais o que foi dito, mas sim a sua próxima jogada. Você tem a verdade, os recibos espirituais, e agora o universo te desafia a dar o passo seguinte. Se a sua percepção silenciada já quebrou o controle que eles pensavam ter, como é que você move uma peça no tabuleiro que prova que todo o pânico deles foi apenas uma distração e que o seu verdadeiro poder ainda está para ser revelado? Atenção! Precisamos fazer uma pausa estratégica aqui. Você está absorvendo cada palavra, entendendo que sua clareza e seu silêncio são as suas maiores armas, e reconhecendo que sua intuição já tem todas as provas. Mas me diga, o seu nível de consciência está alinhado com o seu nível de ação? A gente está falando sobre a sua verdade interna, sobre a sua manifestação e sobre o seu poder de atração. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar de verdade, você precisa selar esse pacto. Comente 77 agora, aqui embaixo. Por que 77? Porque nas frequências de energia, o 77 é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando essa frequência. Você está reivindicando esse alinhamento e provando que sua manifestação já está se formando no seu campo energético. Se você valoriza esse conhecimento de mestre, se você é um escolhido que não se abala com o barulho, então honre o seu comprometimento. Deixe seu like para confirmar que a clareza é a chave. E se você não está inscrito, inscreva-se no canal agora. Seu crescimento é imparável e essa comunidade precisa da sua energia alinhada. Vamos em frente. Você não é uma peça no jogo de ninguém, você é o jogador que conhece as regras secretas.
O roteiro que eles escreveram para a sua vida, cheio de dramas e reações previsíveis, simplesmente rasgou quando você escolheu a clareza. Você não precisou gritar nem brigar para provar nada. A manipulação colapsou no momento em que você viu a verdade por trás do show deles e se recusou a dar a reação que esperavam. Sua calma não é fraqueza. É a inteligência estratégica que desnorteou quem depende do seu caos. Eles achavam que te controlavam, mas você estava apenas coletando dados, observando a performance deles, até que ela desmoronasse sozinha. Eles falam de você sem parar, não porque você está fazendo algo errado, mas porque eles sentem que você sabe demais. A intuição que você carrega é um registro de verdades que eles tentaram enterrar, e a ansiedade deles se traduz em fofoca. Eles sentem o peso do seu silêncio, que não é ignorância, mas sim plena consciência. Você quebrou o modelo de controle deles. Você se tornou a única pessoa que eles não conseguem ler. O falatório é a prova do medo. Um sinal claro de que perderam o acesso à versão antiga de você que eles podiam manipular. Agora, você entende que a verdadeira soberania não está em confrontar o drama, mas em transcender o palco inteiro. Você já provou que pode enxergar através de qualquer fachada e que sua sabedoria é o único poder que eles não conseguem anular. A grande questão é: se você vê o mundo com essa clareza inegável, o que acontece quando você decide usar essa visão não para analisar o que está fora, mas para finalmente decifrar o código da sua própria grandeza que você ainda mantém guardado? Eles apertaram os botões, empurraram os limites e esperaram ver você explodir em raiva ou desespero. Eles prepararam o palco para o seu colapso, mas você se recusou a performar. O seu silêncio não foi fraqueza ou confusão, foi uma escolha soberana. Você viu a armadilha, reconheceu a isca e escolheu a elevação. Essa decisão de manter a calma, quando tudo pedia caos, foi o golpe que eles não esperavam, porque a sua paz é, na verdade, a sua estratégia mais potente. Quando você não reagiu, você quebrou o roteiro deles e isso gerou um pânico silencioso. A sua paz não os acalmou. Ela os desarmou completamente, porque a tática deles só funciona se você se rebaixar ao nível da confusão. Eles começaram a falar sobre você, não porque você fez algo errado, mas porque a sua serenidade expôs a pobreza do caráter deles. O burburinho deles é apenas o eco da sua estabilidade, provando que você já sabia o que era real e se moveu com precisão. Você provou que a verdadeira força está na sua capacidade de escolher o que reter. Mas existe uma diferença fundamental entre ver o jogo e saber como o tabuleiro foi construído. Você está operando com uma consciência que vai muito além da reação. Agora, temos que decodificar exatamente como o seu corpo se tornou um escudo de clareza, impedindo que a energia negativa sequer toque na sua alma. Você nunca precisou levantar a voz ou criar drama para desmascarar alguém. A verdade é que a sua luz, a sua clareza e o seu alinhamento já são um confronto silencioso. Você é o espelho que eles não pediram para ser pendurado na parede, forçando-os a ver a imagem que tentaram esconder. Eles não estão falando de você porque você fez algo errado, mas sim porque a sua presença genuína revelou a pobreza do caráter deles. Você simplesmente parou de atuar no roteiro que eles escreveram, e isso expôs o quão vazias estavam as intenções deles. O pânico deles não vem do que você disse, mas do que você sabe. Eles temem o seu conhecimento silencioso, a sua intuição que armazena detalhes e padrões que eles pensaram ter escondido perfeitamente. Você não entrou no jogo da vingança, nem usou as informações para fazer um escândalo. Sua calma e seu desapego expõem o desespero deles. Você mostrou que é possível viver na verdade sem precisar gritar, e isso é um golpe direto no ego de quem se alimenta de manipulação e insegurança.
A sua força não reside em quão rápido você reage ao ruído deles, mas em quão profundamente você está conectado à sua própria verdade. Lembre-se, o falatório deles é apenas uma cortina de fumaça para a luz que você irradia. Eles não podem parar de falar porque você os obrigou a confrontar uma escolha: crescer ou fofocar. Mas existe um preço para essa soberania que você conquistou. Você já se perguntou qual é o custo invisível de ser a pessoa que nunca mais pode ser enganada? Chega um momento em que você para de mendigar por confirmação. Você não precisa que alguém caia na armadilha para provar que a armadilha estava lá. O que eles não entendem é que sua mente não opera mais no modo esperar para ver. Você se tornou o leitor de padrões. Você vê a nota desafinada na música antes que a canção termine. Você não se precipita para reagir porque a verdade já é uma certeza interna, e a prova é apenas um detalhe burocrático que o resto do mundo insiste em esperar. Sua percepção trabalha em tempo real. Você capta a intenção por trás do sorriso falso, o motivo oculto na cortesia repentina e o desvio de caráter no primeiro deslize. Você lê o roteiro completo assim que a primeira linha é dita, e o pavor deles nasce disso. Você não esperou que eles se revelassem. Você já tinha o gabarito. Sua tranquilidade é soberania, não ignorância. Você sabe o que eles tentam esconder e sua calma é o espelho que reflete a fragilidade da performance deles. O real poder não está em ver o fim da história, e sim em decidir em qual cena você irá se levantar e caminhar para fora. O padrão de comportamento deles revela a trajetória futura, o inevitável. Mas a questão não é o que eles farão. A questão é: qual é o movimento exato que você fará agora que irá redefinir o destino que eles pensam ter escrito para você? Você entendeu o jogo deles há muito tempo. Sua percepção age como um raio-x, revelando intenções e mentiras por baixo da máscara social. Você carrega informações suficientes para desmantelar toda a narrativa deles com uma única frase. Pense no peso dessa verdade. Você tem o poder de virar a mesa, de expor a fraude e de forçar quedas. Eles falam sobre você porque sabem, com terror, o que você viu. Seu silêncio não é ignorância, ele é um arsenal completo que você escolhe não usar. Contudo, em vez de gerar o caos que eles esperam, você escolhe a calma. Essa decisão é o que os aterroriza de verdade. Eles ansiavam por uma reação, por um colapso emocional, esperando reassumir o controle. Sua disciplina prova que você não precisa gritar para que sua verdade seja ouvida, pois você opera em um nível de sabedoria superior. Sua compostura, diante de todo o ruído, demonstra que o poder absoluto reside na soberania de quem opta por se retirar completamente da batalha. O medo deles, no fim, é apenas um reflexo da sua integridade. Enquanto eles perdem tempo tentando decifrar o seu silêncio e analisando seus passos, você está reestruturando sua realidade em bases que não dependem de validação externa. Sua tranquilidade inabalável é o maior sinal de que você já encerrou o jogo deles. Mas, agora que você domina a arte da calma informada, qual será a primeira ação que essa sua nova e poderosa soberania tomará no mundo real? Você precisa entender o poder que você carrega quando escolhe não reagir. Seu silêncio nunca foi falta de resposta. Foi, na verdade, sua estratégia mais inteligente. Enquanto o mundo espera que você exploda, discuta ou se explique, você está calmo. Você não está apenas ouvindo as palavras que dizem, mas está sentindo as intenções que eles tentam esconder. Você é o observador silencioso que viu a peça de teatro deles do começo ao fim. As pessoas falam de você porque a sua quietude não lhes deu a validação que elas precisavam para continuar a mentira. Eles falam sem parar porque, no fundo, sabem que você já tem todos os recibos, mesmo sem ter confrontado ninguém. Sua inteligência não é barulhenta.
Ela é sutil e cirúrgica. Você está conectado a uma verdade que eles tentaram enterrar. O seu silêncio é a lupa que expõe o caráter deles. Eles estão tentando preencher o vazio com ruído, porque o fato de você estar tranquilo os faz confrontar o próprio nervosismo. Reconheça isso. Você não está sendo fofocado, você está sendo analisado por aqueles que perderam o controle sobre você. Mas a verdadeira estratégia não termina quando você reconhece o jogo. Ela começa quando você decide o que fazer com a verdade que você coletou. A diferença entre o sábio e o tolo não é o que eles veem, mas o que eles fazem com o que veem. Sua percepção te deu a chave do castelo. A questão que paira no ar agora é: se você tem todo o conhecimento e a calma necessária para desmantelar o sistema deles sem fazer barulho, qual será o movimento final que você fará no tabuleiro, mantendo sua paz intacta? Você já sentiu aquela estranha sensação de que as táticas antigas que usavam contra você simplesmente não colam mais? Eles chegam com a mesma pressão, a mesma história de culpa, a mesma isca de drama, mas você não morde. Seus antigos botões, aqueles gatilhos emocionais que sempre funcionavam, estão quebrados. Isso não é um acaso. Você fez o trabalho de cura e elevação. E agora, quando eles tentam apertar onde doía, encontram apenas um muro de clareza. Você não é mais o robô previsível que reagia ao comando deles. Você não se fechou. Você evoluiu a ponto de a manipulação deles se tornar totalmente transparente. A razão pela qual isso incomoda tanto as pessoas é simples. Sua previsibilidade era o controle delas. Quando você se torna soberano sobre suas próprias emoções, você retira o poder que eles pensavam ter. Eles se acostumaram a ver você reagir impulsivamente, dando-lhes a energia de que precisavam para se sentirem importantes. Mas agora, quando tentam te puxar para o nível baixo, você permanece intocável, observando um jogo que se recusa a jogar. A sua paz é o seu maior contra-ataque. Você não está mais disponível para o roteiro deles, e essa liberdade é a coisa mais assustadora para quem se alimenta do seu drama. Essa jornada de autossuficiência tem um custo. Você se tornou um mistério para quem só consegue operar no óbvio. Eles falam sobre você porque não conseguem decifrar a nova pessoa que você se tornou, e estão tentando encaixar sua nova versão nas caixas antigas deles. Mas a questão não é sobre o que eles pensam ou dizem. A questão real é: se você já se libertou das táticas deles, o que acontece quando o seu poder interior atinge uma frequência tão alta que, para muitos, sua simples presença se torna uma profecia viva? O título é direto: Você é o reflexo que eles evitaram a vida toda. Entenda que o desconforto que as pessoas sentem na sua presença não tem nada a ver com quem você é, mas sim com quem elas são. Você se tornou um espelho ambulante, forçando-as a encarar a versão de si mesmas que tentaram esconder. Sua autenticidade não compete com a falsidade deles, ela apenas a ilumina. Você não precisa expor ninguém, pois sua simples clareza desmantela o teatro que eles montaram. Você é a prova viva de que a verdade, mesmo em silêncio, sempre tem a voz mais alta. É por isso que eles não conseguem parar de falar de você. Eles sabem que você viu a peça inteira e, pior, que você já decifrou os bastidores. O que os aterroriza não é o que você vai dizer, mas o fato de você já saber e ainda assim manter a sua paz e a sua compostura. Você quebrou o roteiro que eles escreveram para a sua reação. Você se recusou a ser manipulado e, ao fazer isso, demonstrou uma soberania sobre sua mente e suas emoções que eles jamais conseguirão alcançar. Você se tornou o mistério que eles precisam desvendar para se sentirem no controle. Mas todo o poder de percepção carrega uma responsabilidade. Se você é o reflexo, você também é o guardião da verdade que o universo lhe mostrou. O que você faz com essa clareza de visão?
Como você protege o território da sua alma, agora que sabe exatamente quem está ao seu redor e o que carregam? A verdadeira jogada não é apenas saber, mas usar esse conhecimento para construir o seu próximo nível de liberdade. Se o preço do seu silêncio foi a lição mais valiosa, então a próxima sabedoria a ser desbloqueada é como você vai precificar essa informação. Sua autonomia quebrou o roteiro. Eles esperavam que você implorasse, dependesse ou voltasse. O ego deles contava com a sua necessidade de validação para se manter vivo. Mas você se recusou a ser uma peça no jogo de xadrez deles. Você se moveu com uma força própria, provando que a importância que eles pensavam ter na sua jornada era completamente artificial. Quando você para de buscar a aprovação de fora, você expõe a fragilidade da ilusão de poder que eles construíram. Lembre-se, eles não falam sobre você porque você falhou, mas porque você teve sucesso ao se libertar. Sua soberania, a sua capacidade de ser completo e inteiro sem a influência deles, é o que realmente os aterroriza. Eles estão acostumados a que as pessoas negociem seu valor, mas você simplesmente se mantém firme na sua verdade inegociável. O falatório deles não é um ataque, é apenas o som que o ego deles faz quando está se quebrando. Agora, precisamos ir além da reação deles e entender a origem exata da sua imunidade, porque você é o único que eles não conseguem manipular ou prever. Existe uma frequência vibracional, um código profundo na sua essência, que anula as tentativas de controle deles. Qual é o ponto de origem dessa força silenciosa que faz com que, mesmo sabendo a verdade, você ainda escolha a elevação? É tempo de decifrar essa assinatura da sua alma. Você carrega uma verdade que a maioria das pessoas tentaria usar como arma. Você viu a história completa, as intenções escondidas, as máscaras que caíram e os sussurros que tentaram te derrubar. A pergunta não é se você sabe a verdade. A pergunta é por que você não revida. Sua paz não é ignorância ou medo, é uma decisão estratégica. Você entendeu que o caos deles é o combustível emocional que eles querem de volta, mas você se recusa a acender o fósforo. Você é soberano sobre a sua reação, e isso faz de você o único que define o ritmo da sua vida. Sua escolha de se manter em paz, mesmo sabendo de tudo, é o que realmente os desconcerta. Eles esperavam um colapso emocional, um drama que lhes desse justificativa para a fofoca. Mas o seu silêncio é a sua maior declaração de poder. Sua compostura é a armadura que repele a energia deles, provando que você não está fugindo. Você está operando em um nível de consciência onde a necessidade de provar algo a eles simplesmente desapareceu. Você usa sua sabedoria para elevar sua própria vida, não para punir a deles. A verdadeira jogada agora não é apenas escolher a paz, é entender como torná-la inatacável. Você já decodificou a verdade, você já dominou a reação. A próxima pergunta que você precisa responder é crucial. Se sua paz incomoda tanto as pessoas, qual é o preço que você paga para mantê-la e o que acontece quando você decide que nem mesmo o conhecimento da sua sabedoria pode afetar o seu campo energético? Sua percepção não é um interruptor que você liga e desliga, é a frequência que você sintoniza constantemente. Você não escolhe ver a verdade, seu dom simplesmente a reconhece. É por isso que as pessoas não conseguem parar de falar sobre você. Elas sentem o peso da sua consciência e percebem que não há disfarce que funcione na sua frente. Você capta a hesitação, o motivo por trás do sorriso forçado, a mentira escondida na pressa das palavras. Seu espírito é uma testemunha constante da realidade por trás de cada performance. O que realmente os incomoda é que você exerce esse poder sem esforço. Você não precisa investigar ou forçar uma revelação. Sua clareza é um estado natural de ser.
Enquanto eles estão presos na confusão e na tentativa de esconder, você está apenas observando o roteiro se desenrolar. Sua presença é um espelho que reflete a verdade deles, e a maioria prefere a distração do barulho do que encarar a própria imagem. O seu silêncio, nesse contexto, é a prova final de que você já entendeu tudo. Você está sempre vendo, e isso significa que a responsabilidade não é mais sobre o que eles escondem, mas sobre como você usa o que você já sabe. Aquele botão de desligar que eles procuram não existe em você. Mas se a sua visão está sempre ligada e a verdade é absoluta, como você garante que a sua própria fundação não desmorone sob o peso de tanta clareza? O barulho que fazem sobre você não é um sinal de que algo está errado. É a prova inegável de que o seu crescimento está incomodando quem se acostumou com a sua versão antiga. Eles falam porque você está operando em um nível de consciência que não conseguem decifrar. O seu sucesso não precisa de megafones, pois a sua evolução silenciosa tem uma vibração tão alta que se torna audível, mesmo sem palavras. Você está construindo sua fundação enquanto eles estão presos tentando entender a superfície. Você não precisa explicar sua calma ou justificar a sua clareza. Você parou de reagir emocionalmente porque percebeu que a reação é exatamente o combustível que os mantinha no controle. A sua paz não é um acidente, é uma escolha estratégica. Você tem todas as peças do quebra-cabeça, e o fato de você escolher não expor nada é o que verdadeiramente os desorienta. Sua soberania está em reconhecer o jogo e se retirar do tabuleiro sem fazer drama, mantendo o poder de quem sabe que já venceu em silêncio. É fácil dar atenção à cacofonia que tentam criar, mas o verdadeiro domínio está em transformar essa distração em um mapa para a sua liberdade. A fofoca deles é apenas o eco da sua própria insegurança diante da sua força inabalável. No entanto, se o seu maior poder é ver através do comportamento deles sem se perturbar, existe uma pergunta ainda mais profunda. O que acontece quando você para de focar no que eles dizem e finalmente se volta para a verdade que o seu próprio silêncio está tentando lhe mostrar? A sua vitória não está mais em debate, ela já está escrita. O poder que você carrega não precisa de gritos. Ele se manifesta na sua clareza inabalável. Eles falaram para tentar confundir você, mas o fato é, você viu tudo desde o início, e a sua consciência é a prova final de que você é imbatível. Entenda de uma vez por todas, a sua vitória já está selada, porque você é a pessoa escolhida que eles nunca conseguiram decifrar. Se você recebeu esta palavra e você sabe que este nível de clareza e poder lhe pertence, faça questão de selar esta verdade. Curta este vídeo, se inscreva no canal para não perder o seu próximo passo e comente agora o código 77 para selar a sua vitória definitiva. E por último, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas como você entendam que o silêncio delas é o maior poder.